Bem-vindo ao seu canal de histórias de amor que tocam o coração. No vídeo de hoje, Beatriz, uma mulher que estava apenas à procura de um emprego como babá, acaba encontrando algo muito maior. Uma verdadeira chance de recomeçar a vida, com amor, família e felicidade. Ao lado de Henrique e sua filha Catarina, ela descobre o significado de ser mãe e parceira, superando traumas do passado e permitindo-se ser feliz novamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E claro, compartilhe essa história com aqueles que acreditam no poder dos novos começos. Beatriz olhou mais uma vez para o endereço rabiscado em um papel amassado que carregava na bolsa há 3 dias. O nervosismo fazia suas mãos tremerem levemente enquanto caminhava pela rua arborizada do bairro nobre da cidade. Aos 26 anos, ela já havia aprendido que a vida raramente oferecia segundas chances. E esta oportunidade de trabalho como babá representava exatamente isso. Uma nova chance de recomeçar. O som dos seus passos no calçamento parecia ecoar mais alto do que deveria. Ou talvez fosse apenas a ansiedade fazendo com que todos os seus sentidos ficassem aguçados. Ela parou em frente ao portão de ferro forjado de uma casa elegante, de 2 andares, com jardim bem cuidado e uma fachada que respirava estabilidade. Algo que ela não sentia há muito tempo. Respirou fundo, sentindo o aroma das flores do jardim misturado com o cheiro de chuva que ainda pairava no ar da manhã. Era setembro, e a primavera trazia consigo a promessa de renovação. Uma ironia que não passou despercebida por Beatriz, que há 2 anos havia decidido que não acreditaria mais em recomeços, especialmente quando se tratava de amor. O interfone soou uma vez antes de uma voz masculina, séria e direta, responder do outro lado. Beatriz Santos? Sim, senhor. Vim para a entrevista da vaga de babá. A porta se abriu com um clique eletrônico, e ela caminhou pelo jardim até a entrada principal. A porta de madeira maciça se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha, revelando um homem alto, de cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, como se tivesse passado a mão por eles várias vezes naquela manhã. Seus olhos eram de um verde acinzentado que parecia carregar o peso de muitas responsabilidades, e havia uma rigidez em sua postura que falava mais alto do que qualquer palavra. Henrique Almeida. Ele se apresentou, estendendo a mão de forma protocolar. Entre, por favor. Beatriz apertou sua mão, notando como ela era quente e firme, contrastando com a frieza de sua expressão. Ela seguiu-o através de um hall elegante, com piso de mármore e uma escadaria em curva que levava ao 2º andar. A casa era bonita, mas havia algo melancólico no ar, como se as paredes guardassem silêncios antigos. Café? Ele ofereceu, gesticulando em direção a uma sala de estar ampla, decorada em tons neutros. Por favor, ela respondeu sentando-se em uma poltrona de couro, que parecia ter custado mais do que ela ganhava em 3 meses. Henrique desapareceu por alguns minutos, e Beatriz aproveitou para observar o ambiente. Havia fotografias espalhadas pela sala, algumas dele com uma menina de cabelos cacheados e sorriso doce, outras que pareciam mais antigas, com uma mulher loira que sorria radiante ao lado de Henrique. Mas estas últimas estavam posicionadas de forma menos prominente, como se fossem memórias que ele preferia manter discretas. Catarina está no colégio, ele disse, retornando com 2 xícaras de café que exalavam um aroma reconfortante. Minha filha tem 7 anos e, bem, ela precisa de cuidados especiais. Beatriz pegou a xícara, sentindo o calor atravessar a porcelana até suas mãos. Que tipo de cuidados? Henrique hesitou, e ela pode ver um lampejo de vulnerabilidade atravessar seus olhos antes de ele recuperar a compostura. Catarina tem um transtorno de ansiedade, desde que sua mãe... Ele parou, limpou a garganta. Desde que ficamos só nós 2, ela tem tido dificuldades para lidar com separações e mudanças. Já tivemos 5 babás nos últimos 8 meses. O coração de Beatriz se apertou. Ela conhecia bem a dor de perder alguém importante e podia imaginar como uma criança lidaria com isso. Como ela está lidando com isso no dia a dia? Crises de choro quando eu saio para o trabalho, pesadelos, dificuldade para dormir sozinha.
A psicóloga disse que ela precisa de consistência, de alguém que não vai embora. Ele falou. E Beatriz percebeu a culpa carregada em suas palavras. E por que as outras babás foram embora? Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos. O gesto que ela já havia notado ser um hábito seu. Algumas não conseguiam lidar com as crises dela. Outras acharam que eu era muito exigente. Uma delas disse que Catarina era difícil demais. A indignação subiu pelo peito de Beatriz como uma onda quente. Uma criança nunca é difícil demais. Ela só está sofrendo. Os olhos de Henrique se fixaram nela com uma intensidade que a fez se sentir exposta. É exatamente isso que eu esperava ouvir de alguém. Eles conversaram por mais 40 minutos, e Beatriz percebeu que, apesar da formalidade inicial, Henrique era um pai dedicado que estava claramente sobrecarregado. Ele trabalhava como diretor de uma empresa de tecnologia, viajava frequentemente e tinha horários imprevisíveis. A culpa por não conseguir estar mais presente para a filha era palpável em cada palavra que ele pronunciava. "Quando posso conhecer Catarina?" Beatriz perguntou quando a entrevista parecia chegar ao fim. "Hoje à tarde, quando ela voltar do colégio. Se você quiser, pode ficar para o almoço e..." "Eu gostaria muito", ela interrompeu, e pela primeira vez desde que chegou, viu um esboço de sorriso no rosto dele. O período da manhã passou rapidamente. Henrique mostrou-lhe a casa, explicando as rotinas e necessidades de Catarina. O quarto da menina era um universo particular, decorado com desenhos que ela mesma havia feito. Bichos de pelúcia organizados cuidadosamente na cama, e uma pequena biblioteca com livros infantis que mostravam sinais de muito uso. "Ela adora histórias", Henrique explicou pegando um livro desgastado, especialmente aquelas onde os personagens superam seus medos. Beatriz sorriu. Parece que ela já está aprendendo lições importantes. Quando o relógio marcou meio-dia, ela ouviu o som da chave na fechadura e uma voz infantil chamando: "Papai, já cheguei!" Henrique se dirigiu à entrada, seguido por Beatriz. A menina que apareceu na porta era ainda mais doce pessoalmente do que nas fotografias. Cabelos castanhos cacheados emolduravam um rosto pequeno e expressivo, com os mesmos olhos verdes do pai, mas carregados de uma sensibilidade que tocou imediatamente o coração de Beatriz. "Catarina, esta é a Beatriz. Ela pode vir trabalhar conosco." A menina olhou para Beatriz com curiosidade, mas manteve-se próxima ao pai. "Oi", disse baixinho. "Oi, Catarina. Seu pai me contou que você gosta muito de histórias. Eu também adoro." Os olhos da menina se iluminaram ligeiramente. "Você conhece a história da princesa que tinha medo do escuro?" "Não conheço. Você pode me contar?" E foi assim que Beatriz ganhou sua primeira aliada naquela casa. Durante o almoço, Catarina gradualmente foi se abrindo, contando sobre seus livros favoritos, seus desenhos e até mesmo sobre seus medos noturnos. Henrique observava a interação com uma expressão que misturava alívio e algo mais profundo que Beatriz não conseguia identificar. "Beatriz pode me buscar na escola amanhã?" Catarina perguntou ao pai, e a esperança em sua voz fez o coração de Beatriz acelerar. "Se ela aceitar trabalhar conosco, sim." Beatriz olhou para a menina, depois para Henrique. "Eu aceito." Os primeiros dias foram uma descoberta constante. Beatriz chegava às 7 da manhã, preparava o café da manhã enquanto Henrique se arrumava para o trabalho, levava Catarina para a escola e organizava a casa durante o período em que a menina estudava. À tarde buscava Catarina, ajudava com as tarefas escolares, brincavam no jardim e preparavam o jantar juntas. Henrique chegava em casa por volta das 8 da noite, sempre parecendo exausto, mas sempre fazendo questão de jantar com a filha e ouvir sobre seu dia. Beatriz geralmente se retirava quando ele chegava, respeitando o tempo em família, mas às vezes permanecia para finalizar alguma tarefa doméstica. Foi numa dessas ocasiões, na segunda semana de trabalho, que ela presenciou uma das crises de Catarina. A menina havia tido um pesadelo durante a sesta da tarde e acordou chorando.
gritando por sua mãe. Beatriz a encontrou encolhida na cama, tremendo e inconsolável. Catarina, querida, está tudo bem. Você está segura. Beatriz disse suavemente, sentando-se na beirada da cama. Eu quero minha mãe. Onde está minha mãe? A menina soluçava. Beatriz sentiu seu próprio peito se apertar. Ela sabia exatamente como era crescer sentindo o vazio deixado por alguém importante. Sem pensar duas vezes, ela deitou-se na cama ao lado de Catarina e a envolveu em seus braços. Eu sei que você sente saudade dela, amor. É normal e está tudo bem sentir isso. Mas eu não consigo lembrar do cheiro dela, Catarina murmurou contra seu ombro. Então vamos criar novos cheiros especiais, só nossos. Que tal fazermos cookies de chocolate juntas? Você vai se lembrar desse cheiro sempre que se sentir sozinha. Catarina se afastou um pouco para olhar para Beatriz. Você promete que não vai embora como as outras? A pergunta atingiu Beatriz como um soco no estômago. Ela viu nos olhos daquela criança o mesmo medo de abandono que ela própria carregava. E naquele momento soube que não importava o que acontecesse. Ela não seria mais uma pessoa a deixar Catarina para trás. Eu prometo que, enquanto você precisar de mim, eu vou estar aqui. Foi exatamente nesse momento que Henrique apareceu na porta do quarto. Ele havia chegado mais cedo do trabalho e ouvido o choro da filha. A cena que encontrou, Beatriz abraçando Catarina na cama, sussurrando palavras de conforto enquanto a menina finalmente se acalmava, fez algo se mover dentro de seu peito, uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Como ela está? Ele perguntou baixinho, aproximando-se da cama. Melhor agora. Tivemos uma boa conversa sobre saudade e sobre como criar novos momentos felizes. Henrique se sentou na beirada da cama e acariciou os cabelos da filha. Que tal jantarmos juntos hoje? Podemos pedir pizza e assistir um filme. Beatriz pode ficar também? Catarina perguntou, e Beatriz se preparou para declinar educadamente. Claro que pode. Henrique respondeu antes que ela pudesse falar. Se ela quiser, é claro. E ela quis. Pela primeira vez em 2 anos, Beatriz se permitiu relaxar em um ambiente familiar, rindo das piadas bobas de Catarina, disputando quem comia mais pizza e se derretendo quando a menina adormeceu no sofá entre ela e Henrique durante o filme. Ela não dormiu tão tranquila assim há semanas, Henrique comentou em voz baixa, observando a filha adormecida. Ela só precisava se sentir segura, Beatriz respondeu. E quando seus olhos encontraram os dele, algo elétrico passou entre eles. Henrique a ajudou a levar Catarina para o quarto. E quando voltaram para a sala, o clima havia mudado. Eles estavam sozinhos pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar ali. E a proximidade criou uma tensão que nenhum dos dois esperava. Você tem um dom com ela? Ele disse, recolhendo os pratos de pizza. Ela é uma criança especial, inteligente, sensível. Ela só precisa de paciência. As outras babás não viam isso. Beatriz o seguiu até a cozinha. Então elas estavam olhando com os olhos errados. Henrique parou de lavar os pratos e se virou para ela. E você? Com que olhos está olhando? A pergunta carregava um peso que ia muito além de questões profissionais, e Beatriz sentiu seu coração acelerar. Nos últimos 15 dias, ela havia se esforçado para ignorar o fato de que Henrique era um homem atraente, inteligente e dedicado. Havia se concentrado apenas em seu trabalho e no bem-estar de Catarina, mas naquele momento, com a cozinha iluminada apenas pela luz suave sobre a pia, com o silêncio da casa ao redor deles e o cheiro dele, uma mistura de sabonete e algo genuinamente masculino, ela não conseguiu mais fingir que não sentia nada. Com os olhos de alguém que se importa, ela respondeu honestamente. Henrique deu um passo em direção a ela, e Beatriz sentiu como se o chão fosse desaparecer sob seus pés. Beatriz, O toque do telefone cortou o momento como uma lâmina afiada. Henrique atendeu com uma expressão irritada, e Beatriz aproveitou a interrupção para recuperar o controle sobre suas emoções. Trabalho, ele explicou após desligar.
Preciso resolver uma questão urgente no escritório. Eu vou indo então. Não, ele disse rapidamente. Quero dizer, Catarina vai ficar bem sozinha por algumas horas, mas se você pudesse ficar só até eu voltar... Claro. Henrique pegou suas chaves e paletó, mas hesitou na porta. Beatriz, sobre o que aconteceu há pouco. Não aconteceu nada, ela interrompeu, protegendo-se da vulnerabilidade que havia mostrado momentos antes. Ele a estudou por um longo momento, e ela pode ver o conflito em seus olhos. Certo, volto em algumas horas. Depois que ele saiu, Beatriz se sentou no sofá e colocou as mãos no rosto. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais se envolveria emocionalmente com alguém. Depois de Felipe, o homem que havia despedaçado seu coração 2 anos antes, ela havia decidido que relacionamentos eram um luxo que não podia se permitir. Felipe havia sido tudo o que ela pensava querer. Charmoso, bem-sucedido, cheio de promessas sobre o futuro que construiriam juntos. Ele havia entrado em sua vida como um furacão. Varreu suas defesas com declarações apaixonadas e planos grandiosos. Durante 8 meses, Beatriz acreditou que havia encontrado seu grande amor, até descobrir que ele era casado e que ela era apenas uma das várias mulheres com quem ele mantinha relacionamentos paralelos. A descoberta não apenas quebrou seu coração, mas também destruiu sua confiança em sua própria capacidade de julgamento. Como ela havia sido tão ingênua? Como não havia percebido os sinais? A humilhação foi quase pior que a dor da traição. Desde então, ela havia se concentrado exclusivamente em sua sobrevivência financeira e emocional. Trabalhou como vendedora, garçonete, cuidadora de idosos, sempre mantendo distância de qualquer situação que pudesse despertar sentimentos. Até que viu o anúncio de Henrique procurando uma babá. Agora sentada na sala dele, com o cheiro dele ainda presente no ar, e a lembrança de como seu coração havia disparado quando ele se aproximou, ela percebeu que estava em território perigoso. Henrique não era Felipe. Isso era óbvio. Ele era genuíno, dedicado, transparente em suas emoções, mas isso só tornava tudo mais assustador. Porque se ela se permitisse se apaixonar por Henrique e ele a magoasse, ela não sabia se conseguiria se recuperar novamente. O som da chave na fechadura a despertou de seus pensamentos. Henrique entrou parecendo ainda mais cansado do que quando havia saído. "Como está Catarina?" ele perguntou, largando as chaves na mesa da entrada. "Dormindo como um anjo. Não acordou nenhuma vez." Henrique assentiu, passando as mãos pelo rosto. "Obrigado por ficar. Eu sei que não faz parte do seu trabalho." "Não foi trabalho," ela disse, levantando-se para pegar sua bolsa. "Foi cuidado." As palavras saíram sem que ela planejasse e novamente criaram aquela tensão entre eles. Henrique a olhou com uma intensidade que fez seu estômago revirar. "Beatriz, posso ser honesto com você?" Ela assentiu, embora uma parte dela quisesse fugir dali o mais rápido possível. "Nos últimos 2 anos, desde que Carla morreu, eu me concentrei apenas em trabalhar e cuidar de Catarina. Não pensei em mais nada, não senti necessidade de mais nada. Mas desde que você chegou aqui..." Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. "Você não apenas cuidou da minha filha, você trouxe vida de volta para esta casa, e eu não sei bem como lidar com isso." O coração de Beatriz batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Henrique, eu sei que pode ser complicado. Você trabalha aqui, existe uma diferença entre nossas situações financeiras, e eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável." "Não é isso," ela interrompeu, e então percebeu que teria que ser honesta também. "É que eu tenho medo." "Medo de quê?" "De sentir algo real e descobrir que estava enganada de novo. De me abrir e ser magoada. De me apegar a vocês dois e ter que partir." Henrique deu um passo em direção a ela. "E se eu disser que também tenho medo? Medo de não ser suficiente, de não conseguir equilibrar trabalho e relacionamento, de Catarina se apegar a você e você decidir que isso é demais?"
Eles estavam tão próximos agora que Beatriz podia sentir o calor emanando de seu corpo. E se nós dois estivermos sendo bobos? E se estivermos perdendo algo especial por causa do medo? A mão dele subiu lentamente até tocar seu rosto, e Beatriz fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque suave de seus dedos contra sua pele. Quando ela abriu os olhos novamente, encontrou os dele fixos em seu rosto, como se estivesse memorizando cada detalhe. "Eu não quero estragar isso", ela sussurrou. "Então não vamos estragar. Vamos devagar, sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas vamos ver o que acontece." E então ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Beatriz respondeu, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço, o beijo se aprofundou, carregado de toda a tensão que havia se construído entre eles nas últimas semanas. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. "Isso definitivamente não estava na descrição do trabalho", Beatriz disse, tentando aliviar a tensão com humor. Henrique riu baixinho. "Vou ter que reescrever o anúncio." Eles riram juntos, e Beatriz sentiu como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Talvez ela pudesse tentar novamente. Talvez Henrique fosse diferente. Talvez ela merecesse uma segunda chance no amor. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a casa. Henrique começou a chegar mais cedo do trabalho sempre que possível, e os três jantavam juntos regularmente. Catarina floresceu com a atenção de ambos. Suas crises diminuíram drasticamente, e ela começou a demonstrar mais segurança e alegria. Beatriz e Henrique ainda mantinham certa formalidade durante o dia, especialmente na presença de Catarina. Mas havia olhares roubados, toques acidentais que duravam mais do que deveriam, e conversas sussurradas depois que a menina dormia. Uma tarde de sexta-feira, 3 semanas após aquele primeiro beijo, Catarina teve uma crise diferente das usuais. Ela chegou da escola visivelmente perturbada, mas ao invés de chorar, estava agitada e agressiva. "Não quero fazer a tarefa, não quero jantar, quero que todo mundo vá embora", ela gritou, jogando seus materiais escolares no chão. Beatriz tentou se aproximar, mas Catarina recuou. "Você também vai embora. Todo mundo sempre vai embora." "Gatinha, o que aconteceu na escola hoje?" Beatriz perguntou suavemente, mantendo distância. "A professora falou sobre o Dia das Mães. Todo mundo tem mãe, menos eu. E ela disse que a gente podia fazer um cartão para a pessoa especial que cuida da gente, mas eu não sei quem é a pessoa especial." Catarina explodiu em lágrimas. O coração de Beatriz se partiu. Ela se abaixou no nível da menina, abrindo os braços. "Vem cá, amor." Catarina correu para seus braços, e Beatriz a envolveu em um abraço apertado. "Você tem muitas pessoas especiais que cuidam de você. Tem o papai, que te ama mais que tudo no mundo. Tem a vovó, que sempre liga para saber como você está. E tem a mamãe, que mesmo não estando aqui fisicamente, sempre vai estar no seu coração." "E você?" Catarina perguntou com a voz abafada contra seu ombro. Beatriz sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "E eu também, se você quiser." "Eu quero. Você pode ser minha pessoa especial para o Dia das Mães?" "Seria uma honra", Beatriz respondeu, beijando o topo da cabeça cacheada. Foi exatamente nesse momento que Henrique chegou em casa. Ele havia saído mais cedo do trabalho porque recebera uma ligação da escola sobre o episódio de Catarina, mas encontrou a situação completamente controlada. Sua filha estava aninhada nos braços de Beatriz, ambas conversando baixinho sobre cores de papel e purpurina para o cartão do Dia das Mães. A cena o atingiu com força. Não era apenas o carinho óbvio entre as duas, mas a naturalidade com que Beatriz havia assumido um papel maternal sem tentar substituir a memória de Carla. Ela havia encontrado o equilíbrio perfeito entre ser uma figura presente e respeitar o lugar da mãe biológica de Catarina. "Papai!" Catarina o viu e correu para ele. "A Bia vai ser minha pessoa especial para o Dia das Mães. Ela disse que posso fazer um cartão para ela."
Henrique levantou a filha no colo e olhou para Beatriz por cima da cabeça dela. O olhar que trocaram foi intenso e carregado de significado. Ele estava se apaixonando por ela, não apenas pela mulher atraente e carinhosa que ela era, mas pela forma como ela havia se tornado essencial em suas vidas, sem forçar, sem exigir, apenas amando. Naquela noite, depois que Catarina dormiu exausta de tanto planejar o cartão do Dia das Mães, Henrique e Beatriz se sentaram no jardim dos fundos da casa. O ar estava fresco, e o perfume dos jasmins que Carla havia plantado anos antes pairava suavemente ao redor deles. "Obrigado", Henrique disse, quebrando o silêncio confortável. "Pelo quê?" "Por ser exatamente o que Catarina precisava hoje. Por não tentar apagar a memória da mãe dela, mas por aceitar ser uma nova pessoa especial em sua vida." Beatriz sorriu, brincando com uma das flores que havia caído da árvore. "Ela é uma criança incrível, inteligente, sensível. Ela me ensina tanto quanto eu ensino a ela. E eu? O que eu ensino a você?" Henrique perguntou, virando-se para fitá-la. A pergunta a pegou de surpresa. "Você me ensina que nem todos os homens são iguais. Que existe honestidade, dedicação, amor verdadeiro. Você me ensina que vale a pena tentar novamente." Henrique pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Beatriz, eu preciso te contar algo." O tom sério em sua voz fez o estômago dela se apertar. "O quê?" "Eu não estava procurando isso. Depois que Carla morreu, eu pensei que nunca mais conseguiria amar alguém. Meu coração estava completamente fechado para qualquer possibilidade. Mas você..." Ele levantou a mão entrelaçada e beijou seus dedos. "Você não apenas abriu meu coração novamente. Você o conquistou completamente." Beatriz sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Henrique, eu te amo, Beatriz. Amo sua gentileza, sua força, a forma como você cuida de Catarina, como você trouxe alegria de volta para nossa casa. Amo como você ri, como você cheira depois de cozinhar, como você canta baixinho quando pensa que ninguém está ouvindo." As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. "Eu também te amo. Eu lutei tanto contra isso, tentei negar, mas eu te amo. Amo sua dedicação como pai, sua integridade, a forma como você olha para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo." Henrique se levantou e a puxou para ficar de pé também. "Então por que não construímos algo juntos? Uma família de verdade? E se não der certo? E se eu não conseguir ser a mãe que Catarina merece? E se você se cansar de mim?" Henrique segurou seu rosto entre as mãos. "E se der tudo certo? E se formos felizes? E se Catarina ganhar uma mãe maravilhosa e eu ganhar a mulher da minha vida? E se nós três formarmos uma família ainda mais forte porque escolhemos nos amar?" E então ele a beijou novamente, mas desta vez foi diferente. Foi um beijo que selava uma promessa, que falava de futuro, de compromisso, de amor verdadeiro e duradouro. Quando se separaram, Beatriz encostou a testa na dele. "Eu quero tentar, quero muito tentar. Então vamos tentar, juntos." O Dia das Mães chegou 3 semanas depois, e Beatriz acordou com Catarina pulando em sua cama às 7 da manhã. "Feliz Dia das Mães, mamãe Bia!" a menina gritou, entregando-lhe um cartão colorido cheio de purpurina e um desenho da família. Ela, Henrique, Catarina e até mesmo um gato, que eles não tinham, mas que Catarina havia decidido que deveriam ter. Beatriz sentiu seu coração transbordar de emoção. Nos últimos 2 meses, sua vida havia mudado completamente. Ela não era mais apenas a babá que só queria trabalhar. Ela havia se tornado parte de uma família, havia encontrado o amor quando menos esperava e havia descoberto que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de trabalho comum. Henrique apareceu na porta com uma bandeja de café da manhã e um buquê de flores. Feliz Dia das Mães para a mulher mais especial das nossas vidas. Catarina se aconchegou entre eles na cama, tagarelando sobre os planos para o dia, parque, sorvete, filme em casa. Beatriz olhou ao redor para essa cena doméstica perfeita
e percebeu que havia encontrado exatamente o que não sabia que estava procurando. Mais tarde naquele dia, enquanto Catarina brincava no parque e Henrique comprava sorvete para os três, ela recebeu uma mensagem de Helena, sua melhor amiga. Como está o trabalho de babá? Ainda só trabalho? Beatriz olhou para Henrique, que voltava com 3 sorvetes e um sorriso que era só para ela, depois para Catarina, que corria em sua direção gritando: "Mamãe Bia, olha o que eu encontrei!" Segurando uma flor silvestre, ela digitou a resposta: "Descobri que às vezes, quando você só quer trabalhar, o universo te dá muito mais do que você sonhava merecer." E quando Catarina chegou até ela, ofegante e feliz, estendendo a pequena flor amarela, Beatriz a levantou no colo e rodopiou com ela, suas gargalhadas se misturando no ar da tarde ensolarada. Henrique se aproximou, envolvendo as duas em seus braços, e pela primeira vez em anos, Beatriz se sentiu completamente em casa. 6 meses haviam se passado desde aquele Dia das Mães, que marcou oficialmente o início da família, que eles haviam escolhido construir juntos. A vida havia se estabelecido em uma rotina doce e reconfortante, pontuada por pequenos momentos de felicidade que Beatriz jamais imaginou que pudesse viver. As manhãs começavam com o som do despertador às 6:30. Mas quase sempre Catarina chegava correndo ao quarto antes mesmo dele tocar, pulando na cama entre Beatriz e Henrique, com a energia contagiante de uma criança que dormiu bem e acordou feliz. Esses momentos matinais haviam se tornado sagrados para Beatriz. O calor das cobertas, o cheiro de sono de Henrique, os cabelos bagunçados de Catarina fazendo cócegas em seu rosto, enquanto a menina sussurrava segredos bobos sobre os sonhos que havia tido. "Mamãe Bia, hoje eu sonhei que você, eu e o papai éramos piratas e navegávamos em um navio feito de sorvete." Catarina contou numa manhã de outubro, seus olhos brilhando com a imaginação vívida que tanto encantava Beatriz. "E o que acontecia no sonho?" Beatriz perguntou, penteando os cachos da menina com os dedos, enquanto Henrique se espreguiçava ao lado delas. "A gente procurava tesouros, mas quando achava, eram sempre coisas como beijinhos, abraços e panquecas da mamãe Bia." Henrique riu baixinho, puxando as duas para mais perto dele. Parece que sua filha já entendeu quais são os verdadeiros tesouros da vida. A palavra filha ainda fazia o coração de Beatriz acelerar, não porque ela não se sentisse como mãe de Catarina, muito pelo contrário. O amor que nutria pela menina havia crescido de forma tão natural e intensa que às vezes ela esquecia que não a havia carregado no ventre por 9 meses. Era a confirmação constante de que ela realmente pertencia ali, de que não era mais uma estranha cuidando da filha de outro homem, mas parte integral daquela família. Naquela manhã específica, enquanto preparava o café da manhã, Beatriz percebeu que Henrique estava mais quieto que o normal. Ele mexia o café mecanicamente, olhando pela janela da cozinha com uma expressão pensativa que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que algo ocupava sua mente. "O que está pensando?" ela perguntou, aproximando-se dele por trás e envolvendo-o em um abraço, respirando o cheiro reconfortante de seu sabonete misturado com o aroma matinal que era unicamente dele. Henrique se virou em seus braços, e ela pode ver uma mistura de nervosismo e determinação em seus olhos verdes. "Na verdade, há algo que eu quero conversar com você. Algo importante." O estômago de Beatriz se apertou ligeiramente. Mesmo depois de todos esses meses de felicidade, uma parte dela ainda mantinha uma defesa instintiva pronta para qualquer sinal de que as coisas poderiam mudar, de que a felicidade poderia ser temporária. "Pode falar," ela disse, forçando sua voz a soar mais calma do que se sentia. Henrique segurou suas mãos, entrelaçando seus dedos como havia se tornado um hábito entre eles. "Beatriz, estes têm sido os meses mais felizes da minha vida desde muito tempo. Ver Catarina florescendo, ter você ao meu lado, construir essa família juntos. É mais do que eu ever sonhei ser possível novamente." Ela assentiu, ainda esperando o "mas"
que certamente viria. Eu sei que estamos juntos há pouco tempo, considerando tudo. Sei que você passou por decepções no passado, e eu também carreguei por muito tempo a ideia de que o amor da minha vida havia acabado quando Carla morreu. Ele fez uma pausa, passando o polegar sobre os nós dos dedos dela. Mas o que sinto por você me provou que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar, de recomeçar, de encontrar felicidade mesmo depois de acreditar que isso não seria mais possível. Henrique, onde você quer chegar? Beatriz perguntou suavemente, seu coração batendo cada vez mais rápido. Ele sorriu e havia algo diferente em sua expressão. Uma vulnerabilidade misturada com uma certeza inabalável. Quero que você seja minha esposa. Quero que sejamos uma família oficialmente, legalmente, completamente. Quero que Catarina tenha o direito de te chamar de mãe sem nenhuma hesitação. E quero que todo mundo saiba que você é a mulher mais importante da minha vida. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras dela ecoaram em sua mente, mas por um momento ela não conseguiu processá-las completamente. Casamento, família oficial, mãe de Catarina. Ela começou, mas as palavras se perderam em sua garganta. Henrique interpretou seu silêncio como hesitação. E ela pode ver um lampejo de insegurança passar por seus olhos. Sei que é assustador. Sei que talvez seja cedo demais. E se você precisar de mais tempo... Não? Ela interrompeu, finalmente encontrando sua voz. Não é cedo demais. É que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Que eu pudesse ser tão feliz. Que alguém pudesse me amar assim. Que eu pudesse ter uma família de verdade. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas eram lágrimas de uma felicidade tão intensa que quase doía. Sim, Henrique. Sim, 1000 vezes sim. Eu quero ser sua esposa. Quero ser mãe da Catarina. Quero passar o resto da minha vida construindo esta família com vocês. Henrique a puxou para um beijo que sabia a promessas e a futuros compartilhados. Um beijo que selava não apenas seu compromisso, mas toda a jornada que os havia levado até ali. Papai, mamãe Bia, por que vocês estão chorando? A voz de Catarina os interrompeu, e eles se separaram para encontrar a menina parada na entrada da cozinha, ainda de pijama, com os cabelos desalinhados e uma expressão preocupada. Henrique se abaixou no nível dela, puxando-a para um abraço. Estamos chorando de felicidade, princesa. A mamãe Bia e eu vamos nos casar. Isso significa que ela vai ser oficialmente sua mamãe para sempre. Os olhos de Catarina se arregalaram e por um momento ela ficou tão quieta que Beatriz sentiu uma pontada de preocupação. Mas então um sorriso imenso se espalhou pelo rosto da menina e ela gritou de alegria, pulando nos braços de Henrique antes de se jogar nos braços de Beatriz. Você vai ser minha mamãe de verdade? Para sempre mesmo? Ela perguntou, seus olhos verdes brilhando de emoção. Se você quiser, amor. Se você quiser, eu vou ser sua mamãe para sempre. Beatriz respondeu, sua voz embargada de emoção. Eu quero muito. Catarina a abraçou com força, e Beatriz sentiu como se seu coração fosse explodir de tanto amor. Os meses seguintes passaram em uma correria doce de preparativos. Eles decidiram por uma cerimônia pequena e íntima, apenas com as pessoas mais importantes de suas vidas. Beatriz havia convidado Helena, sua melhor amiga, que chorou mais que a própria noiva quando soube da notícia, e alguns poucos amigos próximos. Henrique convidou seus pais, que viviam em outra cidade, alguns colegas de trabalho e os pais de Carla, que haviam se tornado figuras importantes na vida de Catarina. A decisão de convidar os avós maternos de Catarina havia sido um momento delicado para Beatriz. Ela se preocupava com como eles reagiriam ao saber que Henrique estava se casando novamente. Se sentiriam que ela estava tentando apagar a memória de sua filha. Mas quando conheceu Dona Clara e seu Roberto, ela foi recebida com uma calorosa aceitação que a surpreendeu e emocionou profundamente. Minha filha, Dona Clara disse, segurando as mãos de Beatriz na primeira vez que se encontraram.
Eu vejo nos olhos da minha netinha uma alegria que não via há 2 anos. Você devolveu a ela a capacidade de sonhar, de se sentir segura, de ser criança novamente. Como eu poderia não te amar por isso? Seu Roberto, um homem de poucas palavras, simplesmente a abraçou e sussurrou: "Obrigado por cuidar das minhas meninas." O vestido foi escolhido com Catarina, que insistiu que sua mamãe ficasse a mais bonita de todas as noivas do mundo. Era um modelo simples, elegante, em seda cor champanhe que realçava os olhos castanhos de Beatriz e fluía suavemente ao redor de seu corpo. Catarina usaria um vestido coordenado, e ela não parava de falar sobre como seria especial ajudar o papai a casar com a mamãe Bia. 2 semanas antes do casamento, aconteceu algo que testou toda a felicidade que eles haviam construído. Beatriz estava buscando Catarina na escola quando a diretora pediu para conversar com ela particularmente. "Beatriz, preciso te contar algo que aconteceu hoje", Dona Marilda disse, convidando-a para sentar em sua sala. Catarina teve um episódio durante o recreio. O coração de Beatriz se apertou. Já fazia meses que Catarina não tinha nenhuma crise na escola. Que tipo de episódio? Uma das crianças da turma fez um comentário maldoso sobre ela ter 2 mães mortas, se referindo à mãe biológica e ao fato de você não ser a mãe de verdade dela. Catarina reagiu de forma muito intensa, gritando que você era sim sua mãe de verdade e que ia se casar com o papai dela. Beatriz fechou os olhos, sentindo uma mistura de dor e raiva. Como ela está agora? Agora ela está bem. Conversamos, esclarecemos a situação com a outra criança e com os pais. Mas eu queria te avisar, porque Catarina expressou algumas inseguranças que me preocuparam. Ela perguntou se você realmente ia virar a mãe de verdade dela depois do casamento. Se isso significava que você nunca mais poderia ir embora. O nó na garganta de Beatriz estava tão apertado que ela mal conseguia falar. Eu vou conversar com ela. Durante o caminho para casa, Catarina estava mais quieta que o normal. Beatriz respeitou seu silêncio até chegarem em casa, mas assim que entraram, se abaixou no nível da menina. "Catarina, a diretora me contou o que aconteceu hoje na escola. Você quer conversar sobre isso?" Os olhos da menina se encheram de lágrimas instantaneamente. "Aquela menina falou que você não é minha mãe de verdade, que você só está fingindo. Ela disse que depois que você casar com o papai, você vai enjoar de mim e vai embora." Beatriz sentiu seu coração se partir em pedaços. Ela puxou Catarina para um abraço apertado, respirando o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos cacheados. "Gatinha, olha para mim", ela disse suavemente, afastando-se o suficiente para olhar nos olhos da menina. "Você sabe o que faz uma mãe ser uma mãe de verdade?" Catarina balançou a cabeça negativamente. "Não é carregar o bebê na barriga. Não é parecer fisicamente com a criança. Uma mãe de verdade é alguém que ama incondicionalmente, que cuida quando está doente, que comemora cada conquista, que seca as lágrimas, que ensina sobre o mundo, que protege, que está presente todos os dias escolhendo amar." Beatriz segurou o rosto pequeno entre suas mãos. "Eu faço tudo isso com você." "Faz", Catarina sussurrou. "Então eu sou sua mãe de verdade. E sabe qual é a diferença entre mim e outras mães? É que eu te escolhi. Eu não te tive por acaso. Eu te escolhi para amar. E quando alguém escolhe amar, esse amor é ainda mais forte, porque ele é uma decisão que se renova todos os dias." As lágrimas escorriam pelo rosto de Catarina, mas agora elas pareciam lágrimas de alívio. "Você me escolheu? Eu te escolhi no primeiro dia que te conheci. Eu te escolho novamente a cada manhã quando acordo. E vou continuar te escolhendo todos os dias da minha vida, independente de qualquer coisa. Mas e se você tiver bebês na barriga com o papai? Você vai me amar menos?" A pergunta atingiu Beatriz como um soco, não porque a incomodasse, mas porque revelava inseguranças profundas que Catarina carregava. "Catarina, o amor de mãe não diminui quando há mais filhos. Ele multiplica. Se eu e o papai tivermos outros bebês, meu amor por você não vai diminuir nem um pouquinho. Você sempre será minha primeira filha.
minha menina especial, a criança que me ensinou como é ser mãe. Naquela noite, depois que Catarina dormiu, Beatriz contou tudo para Henrique. Eles ficaram acordados até tarde conversando sobre como proteger Catarina de comentários maldosos, sobre a possibilidade de ter outros filhos no futuro, sobre como fortalecer ainda mais os laços familiares que haviam construído. Você foi perfeita com ela, Henrique disse, acariciando os cabelos de Beatriz enquanto ela descansava a cabeça em seu peito. Eu não poderia ter lidado melhor com essa situação. Às vezes eu ainda me surpreendo com a intensidade do que sinto por ela. É como se ela realmente tivesse nascido do meu coração ao invés da minha barriga. E é exatamente assim que deveria ser, ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Família não é só sobre sangue. É sobre amor, escolha, compromisso. E nós três somos uma família de verdade, construída sobre bases muito mais sólidas do que muitas famílias tradicionais. O dia do casamento amanheceu com um céu azul límpido e uma temperatura perfeita de primavera. Beatriz acordou na casa de Helena, onde havia passado a noite seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Mas ela mal havia aberto os olhos quando seu telefone tocou com uma videochamada de Henrique. "Bom dia, futura esposa", ele disse, e mesmo através da tela ela pode ver que ele estava radiante de felicidade. "Bom dia, futuro marido. Não deveríamos estar conversando hoje de manhã?" Catarina insistiu que tínhamos que te dar bom dia. Ela está aqui do lado morrendo de ansiedade. A câmera se moveu para mostrar Catarina, já com o cabelo penteado e parte da maquiagem feita, pulando de emoção. "Mamãe Bia, hoje é o dia, você está nervosa?" "Eu estou nervosa, mas é nervosa feliz." Beatriz riu, sentindo seu coração se encher de alegria. "Eu também estou nervosa feliz, meu amor. Você está linda. O papai está muito bonito também. Ele está usando perfume e tudo. E ele está sorrindo desde que acordou." "Catarina, deixa a mamãe Bia se arrumar", Henrique disse, mas sua voz estava cheia de diversão. "Tivemos na igreja, meu amor. Eu te amo." "Eu também te amo, amo vocês dois." As próximas horas passaram em uma correria de preparativos. Helena ajudou Beatriz com o cabelo e a maquiagem, chorando emocionada enquanto contava como estava feliz de ver a melhor amiga encontrar finalmente a felicidade que merecia. Os pais de Henrique chegaram e foram imediatamente conquistados por Catarina, que assumiu o papel de anfitriã com um carisma natural, que divertiu a todos. Quando chegou a hora de partir para a igreja, Beatriz olhou-se no espelho pela última vez. O vestido a deixava exatamente como Catarina havia previsto. A mais bonita de todas as noivas do mundo. Mas mais importante que isso, ela via em seus olhos uma serenidade e felicidade que não sentia há anos. "Pronta?", Helena perguntou, oferecendo-lhe o buquê de rosas brancas e lírios que Catarina havia ajudado a escolher. "Pronta", Beatriz respondeu, e pela primeira vez em sua vida, ela realmente estava. A igreja era pequena e aconchegante, decorada com flores brancas e algumas velas que criavam uma atmosfera íntima e romântica. Quando Beatriz entrou, de braços dados com Dona Clara, que havia insistido em entregar a nora para o genro, ela teve olhos apenas para duas pessoas. Henrique, que estava no altar com um terno azul marinho que o deixava ainda mais bonito, e Catarina, que estava ao lado dele segurando um pequeno buquê e praticamente saltitando de emoção. Os votos foram escritos por eles mesmos, e quando chegou a vez de Beatriz falar, ela olhou para Henrique e Catarina antes de começar. "Henrique, há 1 ano eu bati na porta da sua casa procurando apenas um trabalho. Eu não esperava encontrar uma família, não esperava encontrar amor, não esperava descobrir que meu coração tinha espaço para tanta felicidade." Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou. "Você me ensinou que o amor verdadeiro não é aquele dos filmes, cheio de drama e instabilidade. O amor verdadeiro é aquele que te acalma, que te faz sentir em casa, que te dá força para ser a melhor versão de si mesma. Prometo ser sua companheira em todas as alegrias e dificuldades, ser a mãe que Catarina merece
e construir com vocês uma família baseada no amor, respeito e cumplicidade. Ela se virou para Catarina. E você, minha menina especial, obrigada por me aceitar em sua vida, por me ensinar que o amor de mãe pode nascer a qualquer momento, por me dar a chance de descobrir que família é muito mais que sangue. Prometo estar sempre aqui para você, ser sua maior torcedora, secar suas lágrimas e comemorar suas vitórias. Você me fez mãe, e isso é o presente mais precioso que alguém já me deu. Não havia olhos secos na igreja quando Henrique fez seus votos, falando sobre segundas chances, sobre como o amor pode se multiplicar sem se dividir, sobre como Beatriz havia devolvido cor e alegria para sua vida e a de sua filha. Quando o padre finalmente pronunciou as palavras "Vocês podem se beijar", Catarina gritou "Viva!" antes de se jogar nos braços dos dois, criando um abraço de família que foi fotografado e se tornaria uma das imagens mais preciosas de suas vidas. A festa foi pequena e íntima, em um salão aconchegante decorado nos mesmos tons suaves da cerimônia. Catarina foi a estrela da noite, dançando com todos os convidados e contando para qualquer um que quisesse escutar que finalmente tinha uma família completa de novo. Durante a dança dos noivos, enquanto Beatriz estava nos braços de Henrique se movendo lentamente ao som de uma música romântica, ela olhou ao redor e viu todas as pessoas que amava celebrando sua felicidade. Helena estava dançando com seu Roberto, fazendo-o rir com suas piadas. Dona Clara estava sentada com os pais de Henrique, já trocando histórias sobre os netos. E Catarina estava sentada na mesa principal, balançando as pernas e comendo um pedaço enorme de bolo, com glacê no nariz e um sorriso que iluminava toda a sala. "No que está pensando?" Henrique sussurrou em seu ouvido. "Estou pensando que há um ano eu estava sozinha, machucada, convencida de que o amor verdadeiro era coisa de filme. E agora?" Ela fez uma pausa, olhando novamente para Catarina, que agora estava tentando ensinar alguns convidados a dançar. "Agora eu tenho tudo o que nunca soube que queria. E eu tenho certeza de que isso é só o começo." Henrique respondeu, girando-a suavemente antes de trazê-la de volta para seus braços. "O começo do quê?" "De uma vida inteira de momentos como este. De manhãs acordando ao lado de você. De Catarina crescendo com o amor de duas mães e um pai que a adoram. De talvez outros filhos que vão completar ainda mais nossa família. De envelhecermos juntos. De vermos nossos netos brincarem no jardim da nossa casa." Ele a beijou suavemente. "Do para sempre que eu pensei que nunca mais teria." Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Catarina finalmente adormeceu exausta de tanta emoção, Beatriz e Henrique se sentaram no jardim da casa que agora era oficialmente deles. Ela ainda usava o vestido de noiva, mas havia tirado os sapatos e soltado parte do cabelo. Henrique havia afrouxado a gravata e arregaçado as mangas da camisa. "Conseguimos", Beatriz disse suavemente, brincando com a aliança nova em seu dedo. "Conseguimos o quê?" "Tudo. Uma família, um amor verdadeiro, um final feliz que eu achava que só existia em livros." Henrique pegou sua mão e beijou seus dedos, um gesto que havia se tornado uma marca registrada deles. "Você sabe que isso não é um final, né? É um começo." "Eu sei, e pela primeira vez na minha vida eu não tenho medo do que pode vir pela frente." Eles ficaram ali sentados em um silêncio confortável, observando as estrelas e ouvindo os sons suaves da noite. No quarto do andar de cima, Catarina dormia tranquila, finalmente com a segurança de que sua família estava completa e permanente. Beatriz pensou em sua jornada até ali, a dor da traição de Felipe, os anos de solidão e desconfiança, o medo de amar novamente, a decisão de aceitar aquele trabalho de babá apenas por necessidade financeira. Cada passo, cada lágrima, cada momento de dúvida havia sido necessário para trazê-la até aquele jardim, para aquele homem, para aquela família. "Obrigada", ela sussurrou para o universo. "Pelo quê?"
Henrique perguntou. Por não ter desistido de mim mesmo quando eu havia desistido de mim mesma. Por me trazer até vocês. Por me dar uma segunda chance. Não, Henrique respondeu, puxando-a para mais perto. Obrigado por ter batido na nossa porta naquele dia. Por ter ficado quando Catarina teve sua primeira crise. Por ter escolhido amar duas pessoas que não sabiam mais como ser felizes. Você não ganhou uma segunda chance, Beatriz. Você foi nossa segunda chance. E ali, sob as estrelas, no jardim da casa que havia se tornado seu lar, nos braços do homem que havia se tornado seu amor, com o som suave da respiração da criança que havia se tornado sua filha ecoando pela janela aberta, Beatriz Santos finalmente entendeu que às vezes as melhores histórias começam com as intenções mais simples. Ela havia ido apenas trabalhar, mas encontrou muito mais do que poderia ter sonhado. Encontrou uma família, encontrou o amor, encontrou a si mesma e descobriu que no final das contas os finais felizes realmente existem. Eles só estão disfarçados de novos começos. Que história maravilhosa de recomeço e de como o amor pode surgir nos momentos mais inesperados, não é? Beatriz se permitiu dar uma segunda chance ao amor, e no final, descobriu que a verdadeira felicidade estava em um recomeço cheio de emoção e segurança. Que possamos todos aprender com ela e abrir nossos corações para o que o destino tem a oferecer. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem você ama. Até o próximo vídeo.